de atividade que estamos aqui na Avenida Costa Azul, falando a respeito de coisas concernentes à palavra de Deus. Queremos fazer uma leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 28 ao 32. E assim fala a palavra do Senhor: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um S, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Você que nos escuta essa noite, nós acabamos de ler as palavras que Jesus Cristo, algumas das muitas palavras, alguns dos muitos ensinamentos que Cristo deu a seus discípulos. E Cristo começa falando de temor. E ele fala que temei aquele quem? A Deus. Deus é aquele que pode destruir não só o corpo, mas também a alma. E existe um lugar específico para que Deus possa fazer isso. E Ele criou com essa finalidade. E esse lugar é o inferno. E ao contrário de que muitos ensinamentos, de que muitas pessoas acreditam, o inferno não é o domínio do diabo. O inferno não é o lugar do diabo é o prefeito, é o governador, é quem manda. Muito pelo contrário. O soberano, o mandatário e o criador do inferno foi o próprio Deus. E Cristo está ensinando a respeito sobre o inferno, sobre o destino daqueles que vão para ele. E ele nos alerta sobre o temor. Devemos temer, pois, não só aquele que pode matar o corpo, mas que pode matar a alma. E a palavra inferno aqui no grego, Gehenna, ela não implica no aniquilamento total da alma. Isso não quer dizer que uma vez que qualquer ser humano, após a sua morte, que morra sem Jesus Cristo, não vai ter a sua alma aniquilada. Não vai implicar, no contexto aqui do que nós estamos lendo, numa vida futura, numa vida além, e que essa vida vai ter um fim. O que Cristo está remetendo aqui, o que Cristo está falando, é que a alma não poderia significar esse usufruto futuro, esse usufruto da vida pós a morte. Não é isso que ele está falando. A palavra de Deus, ela extensamente ensina sobre o dia do juízo final. A palavra de Deus, ela ensina intensamente sobre que todos os homens estarão diante do trono de Deus. E ali irá prestar contas de todos os seus atos. E ali irá prestar conta a Deus de tudo que já fez durante sua vida. E Cristo está remetendo isso, que após esse juízo final, aquele que não estiver
aquele que não estiver debaixo da sua obra meritória na cruz, aquele que não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro, vai ser aniquilado na eternidade. Isso não quer dizer que a sua vida espiritual e futura vai cessar. Muito pelo contrário. Porque a ofensa do pecado, ela é muito grave, para que nós, com a nossa mera finitude, para que nós, com nossa mera expectativa limitada de criatura, satisfaça a ira de Deus. Então, uma vez que cessa a nossa vida, se não estivermos debaixo do sangue do Cordeiro, se não estivermos debaixo dos méritos de Cristo, daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, logicamente, iremos perecer no inferno. E isso não é uma morte instantânea. O perecimento e o afastamento total de Deus, que é o inferno, é por toda a eternidade. Então, o texto remete aqui à alma. Psique no grego. A alma que é aquela parte de nós consciente, aquela parte onde nós processamos a nossa racionalidade. É a parte inteligente do homem. É a parte que sobrevive após a morte física. É a parte que vai estar diante de Deus. Porque o corpo, ele pode ser aniquilado. O corpo sim, ele pode ser exaurido. O corpo sim, ele pode entrar em corrupção, se decompor. Mas a alma é eterna. Então a nossa vida, quem nós somos, a nossa alma, ela é eterna. E só existe dois destinos para a nossa alma: o céu ou o inferno. O céu é o destino daqueles que morrem em Cristo, e o inferno é o destino daqueles que morrem sem Jesus Cristo. Além disso, existem alguns ensinamentos que limitam a própria figura da realidade, como o que Cristo está mencionando aqui, usando como figura de linguagem, em relação à punição, como se eu dissesse que um prisioneiro ele vai ser preso se ele cometer um crime e estiver submetido o seu julgamento, o seu processo judicial. E não é isso que Cristo está ensinando aqui nessa passagem. É claro que ele identifica, é claro que está implícito no seu ensino a questão judicial, a questão do processo legal, de que todo aquele que vai morrer vai passar diante do trono de Deus. E ele está trazendo essa figura de linguagem que vai explicar o destino daqueles que morrem sem ele, o destino daqueles que temem mais aos homens, que temem as coisas que são perecíveis, que temem as coisas que podem cometer o corpo físico, mas não temem a Deus. E diante do contexto que nós vivemos hoje em dia, nós percebemos que muitas pessoas estão com esse temor do seu corpo físico, estão com temor da sua saúde, estão com temor de contrair um vírus. Eu não estou dizendo que isso não é legítimo, que não devemos cuidar da nossa saúde, que não devemos prestar atenção nas medidas sanitárias. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a atenção dada a uma pandemia que realmente matou milhões de pessoas, se ela fosse dada metade dessa atenção, a questão que a doença que mais mata seres humanos, mais mata pessoas na história da humanidade, a nossa realidade seria outra. Mas que doença é essa? Que doença é essa que mais assola a humanidade? Que mais mata pessoas? 100 milhões de pessoas todos os anos. E ninguém, não há uma mobilização, não há um despertamento, não há uma comoção como está sendo feito com o Covid-19. Essa doença é o pecado. E as pessoas estão morrendo todos os dias. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, assim também entrou a morte.
do pecado. Por causa do pecado. É o pecado que trouxe a morte aos seres humanos. O salário do pecado é a morte. As consequências do pecado é a morte. Então, se morremos, é porque somos pecadores. Se morremos, é porque um dia, representado na figura de Adão, ele pecou contra Deus. Ele não obedeceu o que o Senhor tinha ordenado a ele. E a consequência do pecado de Adão foi para toda a humanidade. E através de um homem, o pecado entrou no mundo. E esse pecado se estendeu a todas as pessoas. Então, do mesmo modo, a ausência do termo juízo aqui no nosso texto não quer dizer que Cristo não estava remetendo a esse juízo. E também ele fala, sem consentimento do vosso Pai. Não simplesmente sem o conhecimento dele. Jesus estava pregando que Deus providencialmente controla todas as coisas. Não existe um ato, por mais trivial que seja. Não existe um ato, por mais simples que seja. Não existe um ato, por mais corriqueiro que seja, que nós achamos, a qual escapa do governo soberano de Deus. Então, até acontecimentos insignificantes, aparentemente, como a morte de um pardal, como um pardal caindo no chão morto, que Deus parecia não estar atento a esse detalhe. Até nisso, Cristo está nos dizendo que está dentro da vontade de Deus, está dentro da soberania de Deus. Então, até mesmo a quantidade de fios de cabelo que existe na nossa cabeça, ela é conhecida e ela foi determinada pelo próprio Deus. O próprio Deus é quem conhece todas as coisas do nosso interior, coisas que são visíveis e as coisas que são concernentes à nossa própria alma. Então Deus é soberano, porque é Ele que criou todas as coisas. Deus é soberano porque Ele é onisciente, onipresente. Ele conhece todas as coisas porque foi Ele que fez, Ele determinou, Ele decretou para que essas coisas acontecessem. Então nosso Senhor está trazendo essa figura e trazendo a ideia de que nada passa a parte da vontade de Deus. Nada fica a parte da vontade de Deus. Nada foge daquilo que Deus quer que aconteça. Em outras palavras, a providência divina é eterna até mesmo nos seus menores detalhes, nos seus assuntos mais triviais e mais corriqueiros. Então cada atitude, cada acontecimento, elas são declarações poderosas da soberania de Deus. Deus é soberano, meu querido. Nada acontece na sua vida se não for determinado por Ele. Nada escapa da sua vontade. E no versículo 32, Cristo fala, quem me confessar, a pessoa que reconhece Cristo como o Salvador da sua vida, na vida e na morte. Cristo deve ser o motivo pelo qual as pessoas devem o seguir, mesmo que isso custe as suas próprias vidas, mesmo que isso custe os seus sonhos, mesmo que isso custe os seus relacionamentos familiares, mesmo que isso custe aquilo que lhe é mais precioso. Cristo não está disposto a aceitar qualquer um que não tenha Ele em mais alta estima. Cristo não está disposto a aceitar qualquer um que não tenha Ele na mais alta conta, na mais alta expectativa, na mais alta, digamos, na sua primazia, na sua beleza, naquilo que Ele se torna principal e que guia a sua vida. Porque Ele mesmo fala, não vim trazer paz, mas espada. Então, embora o fim último do Evangelho seja ter paz com Deus, consequentemente,
O fato de você ter paz com Deus, muitas vezes vai trazer uma situação de desconforto e muitas vezes de conflito com seus familiares. Então Cristo está dizendo aqui para os seus discípulos que eles vão ser entregues por seus familiares, que eles vão ser traídos, caluniados, não por pessoas estranhas, não por pessoas que eles não conhecem, mas por pessoas que eles são caras, por pessoas que eles são próximas, os seus próprios pais, os seus próprios filhos, os seus próprios amigos. E o resultado imediato do Evangelho é que muitas vezes ele traz conflito na família, das pessoas não quererem reconhecer que você é um discípulo de Cristo e não aceitarem porque o modo agora como você leva a vida os condena. Porque assim como não aceitaram Cristo, também não aceitarão os seus discípulos, porque as suas obras condenam o mundo. Então o discípulo ele não pode querer ser maior do que o seu professor, do que o seu mestre. Se acharam isso em relação ao nosso Senhor, será que não vão achar também daqueles que seguem a Cristo? É claro. Então, embora Cristo seja chamado de príncipe da paz, Cristo deixa claro a todos que não está chamando crentes, que não está chamando seguidores para uma vida que é destituída de conflito. Ele não está chamando pessoas para viver uma vida de comodismo. Ele não está chamando pessoas para ter uma vida a seu bel prazer. Ele não está chamando pessoas para fazer seguidor de si mesmo. Ele está chamando pessoas para o servir, para o reconhecer como o Senhor, para o reconhecer como Filho de Deus, o Todo-Poderoso que merece toda adoração. E ele fala no versículo 28, temei antes aquele quem? Aquele que destrói, aquele que aniquila, não de maneira definitiva, as pessoas no inferno. Então o seguidor de Cristo, aquele que se diz cristão verdadeiramente, tem que prezar muito mais as coisas espirituais do que as coisas físicas. Mas vale perder a vida do que negar Cristo. Mas vale ser chamado de louco por estar pregando numa rua do que negar Cristo. Mas vale qualquer outro tipo de coisa de ser entendido errado pelas pessoas do que negar Cristo. Então o que nos move é estar aqui, é justamente testemunhar a respeito do nosso Senhor, falar a respeito daquilo que Ele fez por nós, falar daquilo que Ele é para nós. Não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, estamos aqui obedecendo uma ordem do nosso Mestre. No versículo 29 ele fala que sem o consentimento do vosso Pai. Então não significa simplesmente sem o conhecimento dele. Jesus estava pregando que Deus providencialmente controla o tempo, as circunstâncias dos acontecimentos, mais significantes. E ele fala uma coisa em particular aqui, que eu queria que você prestasse atenção, para que você tome a sua cruz. Então esse versículo é a primeira vez que Cristo fala a respeito da cruz com seus discípulos. E quando ele fala a palavra cruz, na cabeça dos seus discípulos, eles sabiam o que Cristo estava querendo ensinar aqui. Quando ele fala a respeito de cruz, eles sabiam que Cristo estava apontando para a sua morte. Mas isso implicaria também na morte dos seus próprios discípulos. Cristo estava ensinando que todo discípulo dele tem que morrer. Igual a ele, não. Mas comece pelos seus projetos pessoais. Ele exalta a Deus. A sua vida, ela é direcionada para exaltar a Deus. O seu coração, ele anseia. O seu coração, ele pede, ele clama pelas coisas de Deus. Você tem posto de lado os seus projetos pessoais. Você tem posto de lado as suas preferências pessoais em prol do reino de Deus.
que ele está tentando ensinar aqui. E se chegar ao ponto de alguém nos indagar a custo de nossa própria vida, a respeito se cremos em Jesus Cristo ou não, que a nossa vida seja tirada, mas que o nosso Senhor, Ele não seja negado. Por isso que Ele ensina, toma a tua cruz. Então essa é a primeira vez que Jesus menciona essa palavra. Então para eles, isso teria evocado uma visão de uma morte violenta, uma visão de uma morte degradante. Então, isso é o cristianismo verdadeiro. O cristão, ele é chamado não para ter gozo. O cristão, ele é chamado não para ter benesses. O cristão, ele é chamado não para ter só bênção. O cristão é chamado para morrer. O cristão é chamado para olhar para a cruz, porque foi onde seu mestre realizou a sua obra expiatória. Então o cristianismo moderno, ou o suposto cristianismo, está muito aquém do cristianismo o qual os apóstolos foram chamados. O cristianismo moderno está muito aquém do cristianismo que o próprio Cristo nos ensinou. Então pessoas têm se conformado apenas em carregar suas Bíblias, em cantarem louvores, estão preocupados apenas em ser chamados de irmãos ou de irmãs, e não estão preocupados se realmente a sua vida ela é o motivo para que os homens dêem glória a Deus. Não estão preocupados se sua vida serve para que as pessoas glorifiquem a Deus de uma maneira que sua vida sirva para isso. É isso que é morrer para os seus próprios pecados. Isso é que é morrer para si mesmo. E negar os seus sonhos, as suas expectativas. E queimar a sua vida por Cristo. Entregar a sua vida totalmente a Ele. E viver para Ele, por Ele. Então Cristo está exigindo aqui total compromisso. Até o ponto da morte física. E fazendo desse chamado uma plena rendição daquilo que eles são em sua mensagem. Então esse mesmo chamado de devoção a Cristo, que envolve a vida e a morte, é que é evocado aqui. Você é chamado para viver por Cristo e para morrer por Cristo. E no versículo 40 ele fala: quem vos recebe, me recebe. Então Cristo vive no meio do seu povo. Quem recebe um discípulo de Cristo está recebendo o próprio Cristo. Se seus seguidores também levam o seu nome, verdadeiramente tem que se portar igual ao seu mestre, que não veio à terra fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que enviou, que foi o seu Pai. E nós estamos cercados e vimos muitas vezes pessoas que se dizem cristãos fazendo a sua própria vontade, vivendo a vida com o seu bel prazer, seguindo a sua própria lei. E nós temos que entender que nós não somos seres autônomos, nós não temos a nossa própria lei. A rebeldia é quando nós queremos viver a nossa própria lei, do nosso próprio jeito. Então Deus chama discípulos para viver segundo os seus preceitos, para viver segundo a sua vontade, para viver segundo a sua lei. E há muitas pessoas que dizem: ah, irmão, mas agora nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, então não existe mais nada que a gente possa fazer para agradar a Deus. Existe um aspecto da lei de Moisés, ou dois aspectos que realmente ficaram com o cumprimento daquilo que Cristo fez na cruz. Mas esse aspecto tange apenas a questão religiosa, a questão cerimonial, da realização de sacrifício de animais, da necessidade de se cultuar no templo, no tabernáculo, e muitos outros detalhes. Mas a questão moral, a questão que mostra a santidade de Deus, essa não passou, querido.
O próprio Cristo fala: aqueles que me amam são aqueles que seguem os meus mandamentos. Então não tem como dizer que os 10 mandamentos, a lei moral, aquilo que expressa a vontade santa de Deus, ela passou. Agora, temos que entender que essa lei, ela nunca foi dada para que os homens tenham salvação por meio dela. Temos que entender que a lei de Deus, ela foi dada como expressa como o seu caráter. E uma vez que as pessoas negam a Cristo, essas pessoas não querem obter a salvação por meio dos seus próprios méritos. As pessoas querem ser salvas cumprindo a lei. E é impossível para qualquer ser humano cumprir a lei. Mas Cristo cumpriu todos os seus 613 mandamentos. Ele sim é merecedor da glória, da salvação mediante a lei. Ele sim satisfez a lei por completo. E a sua justiça é imputada àqueles que creem, a quem crê em seu nome. Aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Salvador de suas vidas. Aqueles que, além de confessar com sua boca, confessam com seus atos. Não para que sejam salvos mediante a lei. Não, mas com o cumprimento da lei, de uma forma de gratidão, de uma forma para expressar o amor que eles têm pelo seu Senhor. E não mais para serem salvos por ela. Porque Gálatas 3:10 fala que uma vez que um só mandamento ele é quebrado, você pecou em toda a lei. Então é impossível para seres humanos pecadores serem salvos pela lei. É impossível para seres humanos obterem salvação fora da pessoa de Jesus Cristo. É impossível para as pessoas se chegarem a Deus a parte de Jesus Cristo. Então quando você está dizendo que eu não quero esse Jesus, eu não quero uma vida que exalte Jesus, eu não quero entregar minha vida a Ele, automaticamente você está dizendo que quer se justificar perante a lei. Isso é impossível. É impossível para qualquer ser humano. E é por isso que nós estamos aqui em rua, publicamente proclamando esse Jesus que é a única fonte de justiça, é a única maneira de se obter a salvação. Arrependa-se, meu querido. Cristo é a única maneira de se chegar a Deus. Sem Ele, qualquer ser humano está perdido. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça Cristo como Salvador de sua vida. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você não cumpre a lei do Senhor. E que você merece a condenação eterna. Porque você não é bom. Nenhum ser humano é bom a não ser Cristo. E não tem mais que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Temei antes aquele que é capaz de destruir a alma e o corpo do inferno. Então, o mal que temporário, o mal que é físico, ele não pode ser levado em conta, em alta conta, mais do que o mal eterno. Então perceba como são os seres humanos. Perceba o frenesi que nós estamos vivendo diante de um tempo de pandemia. Percebam como as pessoas estão oriçadas, agitadas, lockdowns. Percebam como as pessoas estão temerosas, porque estão com medo de uma morte física. Mas percebam como essas pessoas vivem como se nunca fossem prestar conta a Deus. As pessoas sabem que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, mas vivem como se Cristo nunca fosse voltar. Não se atentam para essa situação. Então muitos veem dois irmãos pregando no meio da rua e eles parecem dois loucos. Parecem que são pessoas retrógradas, são pessoas ignorantes. Mas não. O que é loucura é saber que Cristo um dia vai voltar e não está preparado para isso.
Loucura é saber que Cristo vai retornar e não se preparar para isso. E como eu me preparo, irmão? Acredite em Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Entregue sua vida a Jesus Cristo. É a única maneira de escapar da ira de Deus. Essa é a única maneira, meu querido, que você está escutando essa noite. É se você se arrepender dos seus pecados. Então o medo e o terror tomam as pessoas. O medo e o terror tomam as pessoas de um jeito. E as pessoas ficam vivendo condicionadas a esse medo. Então políticos se apropriam desse medo para muitas vezes direcionar a população para uma situação de favorecimento a eles. E o medo ele trava as pessoas. O medo eles condiciona as pessoas. O medo torna as pessoas irreflexíveis. Então pode haver um preço a pagar. Poder falar a verdade sobre Deus, sobre a luz, de procurar acima de todas as coisas, de anunciar essa verdade acima dos telhados. Então, como Paulo, determinado a ir a Jerusalém, apesar de seus amigos e um profeta chamado Ágapo profetizar que ele seria preso e possivelmente morto, Paulo não temeu a sua vida. Ele antes se achou fazer a vontade do Senhor do que temer a sua própria vida. E ele se dirigiu para Jerusalém. E seus amigos choravam. E seus amigos ficaram tristes. E é curioso o que o apóstolo vai dizer. Então, quando seus amigos começaram a chorar com essa notícia, Paulo fala o seguinte: o que você está fazendo? Chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então é essa a vida do cristão. Ele se prontifica, ele se coloca a morrer pelo seu Senhor. E se isso acontecer, ao invés de ser encarado como um momento de tristeza, de amargura e de dor, tem que ser encarado como um momento de alegria e regozijo na presença do Senhor. Então não importa o que nos aconteça, se acharmos um dia sofrer por nosso Senhor, isso será um privilégio. Isso será um motivo de grande gozo. Isso será um motivo de grande alegria. E não um motivo de tristeza, vergonha e dor. Então Paulo não tinha medo do sofrimento que poderiam... Paulo não tinha medo daquelas pessoas que poderiam matar o seu corpo. Ele não tinha medo das pessoas que poderiam ferir ele fisicamente. Porque ele mesmo disse: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas que a minha vida exalte ao meu Senhor, que minha vida exalte a Cristo. E é isso que importa. E é isso que verdadeiramente importa para o cristão. Então essas pessoas, e até mesmo o próprio Satanás, esses perseguidores, o máximo que ela pode fazer é nos acometer fisicamente, é tirar nossa vida. Mas o próprio Cristo nos garantiu: aquele que perder a sua vida por mim, a achará. Aquele que tentar ganhar a sua vida longe de mim, a perderá. Então de que vale conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale ter bem, riqueza, lazer e todos os benefícios que esse mundo pode oferecer, e no final de tudo você não vai levar nada daqui? Do que vale a pena você ter mulheres, prazer, se na verdade no fim da sua vida você vai prestar contas a Deus?
Se você vai estar de branco, e se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, se você não estiver debaixo da obra meritória de Cristo na cruz do Calvário, você vai perecer no inferno. Por isso anunciamos esse Cristo Salvador, esse Cristo que em fraqueza venceu a morte, esse Cristo que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E que Ele promete que aqueles que perderem sua vida por sua causa, Ele a restituirá, Ele restaurará, Ele vai ressuscitar todos os corpos, Ele ressuscitará todos os seus santos para um gozo eterno, para a vida eterna junto com Ele. Em compensação, aqueles que morrerem afastados da sua glória, aqueles que morrerem afastados da pessoa que Ele é, aqueles que não têm um relacionamento vivo com Cristo, um relacionamento verdadeiro com Cristo, serão jogados no inferno. Então precisamos reconhecer que Cristo é o Senhor e que sem Ele não há salvação. A Ele toda a glória.